Bom dia, hoje nós vamos para a nossa terceira aula do tópico de planejamento de curto prazo e nessa aula, baseado em alguns exercícios, nós vamos elaborar planos de curto prazo. É importante que a ideia do planejamento de curto prazo ela é muito focada no caixa da empresa. Então, o que a gente vai apresentar para vocês são exemplos de como você visualiza as contas e de como elas impactam o caixa. E uma vez que a gente tenha montado essa visualização do impacto das diversas contas no caixa, nós vamos projetar o caixa para um horizonte de tempo curto. No nosso caso, no nosso exemplo, vamos fazer um planejamento para 3 meses. Nós já discutimos que nas demonstrações financeiras que uma delas é a demonstração de fluxo de caixa. Na demonstração de fluxo de caixa, o objetivo final é explicar as variações de saldo do caixa. Então, como nós estamos aqui preocupados em planejar o curto prazo e o enfoque é o caixa da empresa, essa discussão está completamente vinculada à demonstração de fluxo de caixa. Eu não preciso formalizar uma demonstração de fluxo de caixa para fazer meu planejamento. Mas é importante ter em mente que o que a gente faz no planejamento de curto prazo são exercícios que estão muito relacionados à demonstração de fluxo de caixa. E a gente, para fazer a demonstração de fluxo de caixa, existem 2 métodos, né? Um é um método direto, em que você parte das suas receitas e vai abatendo os diversos desembolsos até você chegar na formação do impacto de caixa. E você vai abatendo o desembolso e vai acreditando os eventuais recebimentos que possam aparecer ao longo do caminho. No método indireto, eu venho do lucro líquido da firma e a partir do lucro líquido eu vou tentar explicar o que vai acontecer com o caixa. Então, olha só, são 2 caminhos distintos. Um caminho em que eu venho das receitas e vou diretamente até explicando a partir das receitas, vou tirando todas as despesas e colocando eventuais fluxos de entrada, vou adicionando, né? Então eu olho para os fluxos operacionais, eu olho para os fluxos de investimento, eu olho para os fluxos de financiamento. E aí eu vou construindo, olhando para cada um desses fluxos, o impacto no caixa. No método indireto, eu vou, partindo do lucro líquido, eu vou tentar explicar em cima das diversas atividades que impactam o caixa, eu vou explicar a variação de saldo. Bom, a primeira etapa dessa aula, então, vai ser a gente construir, apenas para vocês visualizarem o fluxo do dinheiro e como que isso impacta o caixa, a gente vai construir uma demonstração de fluxo de caixa. A construção dessa demonstração de fluxo de caixa, que nós vamos fazer aqui, vai ser pelo método indireto. Poderia fazer pelo método direto, sem problema. Nosso objetivo não é exatamente a demonstração do fluxo de caixa em si. Nosso objetivo é apenas que vocês entendam o fluxo, as atividades que vão impactar o caixa. E, em seguida, uma vez que a gente entendeu isso, nós vamos fazer uma projeção do saldo de caixa, né? Uma projeção do fluxo de caixa para os próximos 3 meses. Então, eu estou mais preocupado com essa segunda etapa do que com a construção formal da demonstração de fluxo de caixa, que eu vou apresentar para vocês, uma construção apenas para que vocês percebam o impacto dos diversos fluxos no caixa da firma.
Nosso exemplo, ele começa da DRE. Então, olha só, para construir a demonstração de fluxo de caixa, eu vou ter que usar a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, e vou ter que usar também o balanço. Vou precisar do balanço. Preciso dessas duas demonstrações, da DRE e do balanço, para que a gente possa fazer uma demonstração de fluxo de caixa. De posse da DRE e do balanço, você vai poder então avaliar os fluxos de entrada e saída de dinheiro na firma. Vamos lembrar sempre que a DRE ela me apresenta informações de fluxo de dinheiro entrando e saindo, e o balanço patrimonial é uma fotografia estática da firma em 2 instantes de tempo. Então, ele não me dá fluxo, certo? No entanto, uma coisa que o balanço me fornece é, se eu olhar para os 2 instantes de tempo, eu posso avaliar a variação de uma determinada conta. A variação de uma determinada conta permite que eu faça afirmações sobre fluxo de entrada e saída. Então, a variação da posição permite que eu faça algumas inferências que vão ser úteis quando a gente vai elaborar a nossa demonstração de fluxo de caixa. Então, ó, essa aqui é a nossa demonstração de fluxo de caixa. Então, por favor, percebam que nós temos 2 demonstrações, temos a DRE e o balanço. A partir das 2, nós vamos construir uma demonstração de fluxo de caixa. Pelo método indireto, usando o método indireto, é apenas um exemplo, vocês poderiam usar o método direto, mas vamos aqui, nesse exemplo, discutir o método indireto. Eu parto do lucro líquido, que, se vocês lembram, ele está ali nas últimas linhas da demonstração do fluxo de caixa. Então, eu vou voltar aqui. Olha, o lucro líquido de 180. A firma teve um lucro líquido de 180 no exercício de 2000x3. Ora, 180, venho da DRE e trago essa informação para cá. Essa informação é uma informação de entrou dinheiro. Entrou dinheiro. A firma gerou lucro, significa que eu tenho 180 de impacto, é um impacto positivo no fluxo de caixa. Vamos lembrar que na DRE eu tenho a linha também da depreciação. Vou voltar para a depreciação na DRE e olha aqui que as despesas de depreciação foram de 100. Essas despesas de depreciação, veja que eventual depreciação que possa ter acontecido de máquinas e equipamentos não estão sendo considerados. Nós estamos aqui só falando das despesas de depreciação que estão como despesas dentro de despesas operacionais. Então aí você tem que avaliar se essa despesa aqui já tem o total da despesa de depreciação da firma. Vamos assumir aqui que essas despesas são todas as despesas de depreciação que foram já abatidas. Tá? Eu não tenho nenhuma outra depreciação na DRE aqui informada. Então, esse aqui é o total das despesas de depreciação. Lembre que qual é o objetivo da despesa de depreciação? É permitir que você que a firma reconheça que isso é uma despesa e que você abata isso do lucro, porque em algum momento a firma vai precisar recompor seus ativos que foram depreciados. Mas a despesa de depreciação, ela não representa uma saída de dinheiro.
Então, no meu lucro líquido, eu abati para gerar o lucro líquido das despesas de depreciação, mas esse dinheiro não saiu da firma. Esse dinheiro não saiu do caixa, não houve um desembolso de caixa por conta das despesas de depreciação. É por isso que quando eu vou montar a demonstração de fluxo de caixa, ao lucro líquido, após o imposto de renda, eu devolvo a depreciação. Então, ó, também está somando aqui. Também está somando. Então, no meu caixa, eu estou adicionando a depreciação porque não saiu, tá? Eu estou formando aqui, tentando justificar as minhas variações de caixa. Não houve essa saída. Então, se no lucro líquido eu abati a depreciação, eu tenho que devolver ela para cá porque ela não foi uma saída de caixa. Então, eu tenho que fazer uma devolução, tenho que reconhecer aqui na demonstração de fluxo de caixa, eu tenho que fazer a devolução dessa depreciação para que eu possa realmente entender que e mostrar que não houve a variação de caixa por conta da depreciação. Bom, aí vamos agora para redução de contas a receber. Olha o que acontece. Eu vou no balanço patrimonial. Lembra que eu falei que se variações de contas no balanço patrimonial podem me dar uma ideia de fluxo? Olha, eu posso fazer uma inferência aqui. Em 2000, se você olhar lá no balanço, retornar o slide do balanço, você vai ver que em 2000x3 eu tinha um saldo de contas a receber de 400. Sendo que no período anterior eu tinha um saldo de contas a receber de 500. Certo? Então eu tive o quê? Uma variação do contas a receber. Diminuiu. Se o contas a receber diminuiu de 100, certo? Significa que eu recebi esse dinheiro. Certo? Era um pagamento que entrou no caixa. Ele entrou no caixa. Vamos lembrar que eu comentei com vocês que balanço patrimonial, DRE são formados num regime de competência. A demonstração de fluxo de caixa está me trazendo um impacto no caixa. Então, efetivamente, se houve uma variação do saldo de contas a receber e esse saldo de contas a receber foi reduzido, ou seja, uma variação, uma redução nas demais contas de ativos, significa que provavelmente virou caixa. Certo? Aqui nesse caso, virou dinheiro. Então, se houve uma diminuição do contas a receber, porque os clientes pagaram. Se eles pagaram, entrou dinheiro. Se tivesse havido aqui um aumento do contas a receber, esse número seria negativo. Como houve uma redução do contas a receber, tá? A redução de contas a receber tem um impacto positivo no balanço. Não, desculpa, na demonstração de fluxo de caixa. Olha, houve também uma redução de estoques. Se houve uma redução de estoques, é porque houve, você pode raciocinar da seguinte forma: se foi produto acabado, uma redução de estoque significa que eu vendi estoque. Se eu vendi estoque, eu tenho um impacto positivo, uma redução de contas do estoque, um impacto positivo no caixa. Então, eu estou com estoque de produto acabado, teve uma redução do estoque de produto acabado, eu tenho um impacto positivo no saldo de caixa. Então, meu saldo de caixa aumentou de 300. Bom, houve também um aumento de contas a pagar. Vamos imaginar o seguinte: se tivesse havido uma redução do contas a pagar, se o contas a pagar tivesse sido reduzido, isso teria significado um desembolso. Por quê? Porque se teve redução do contas a pagar, eu paguei. Então eu desembolsei dinheiro, saiu dinheiro do caixa. Esse número seria negativo. Nesse caso, como houve um aumento e não uma redução, houve um aumento do contas a pagar, conta que eu já reconheci como um custo, mas que não teve saída de dinheiro. Então,
no lucro líquido já foi reconhecido como um desembolso, apesar do dinheiro não ter saído do caixa. Então, enquanto esse dinheiro não sai do caixa, eu tenho que devolver ele para formar a demonstração do fluxo de caixa. Porque houve um aumento do contas a pagar. Dinheiro que eu devo aos meus fornecedores, porque adquiri produto, eu até contabilizei já isso, mas, como no resultado, o lucro líquido diminuiu, mas as minhas contas a pagar aumentaram. Eu não paguei. Eu não paguei. Se eu não paguei, ele não saiu do caixa. Se ele não saiu do caixa e eu já bati ele aqui no lucro líquido, eu tenho que devolver ele para poder formar as minhas variações de caixa. Entender o que aconteceu com o meu saldo de caixa. Então é por isso que houve um valor positivo. E houve uma redução de despesas a pagar. Tá? Então, se houve um aumento de contas a pagar, o número é positivo. Se houve uma redução de despesa a pagar, o número é negativo. E aí, ó, com isso aqui, eu posso, tá? Somando tudo isso, eu posso calcular o caixa que foi gerado em função das minhas atividades operacionais. Bom, o que aconteceu com os meus ativos permanentes? Tá? Houve uma diminuição dos meus ativos, houve uma diminuição do caixa, por conta de um aumento dos meus ativos permanentes. Isso aqui provavelmente o que é? Pode ser, por exemplo, uma aquisição de máquinas. Tá? Se houve um aumento dos meus ativos permanentes, é porque provavelmente eu usei caixa para pagar esse aumento. Tá? Esse dinheiro tem que ter saído de algum lugar. Esse dinheiro saiu de algum lugar. De onde é que esse dinheiro saiu? Saiu do caixa. Então, um aumento de ativos permanentes, houve uma redução do caixa. E então eu teria aqui o caixa gerado pelas minhas atividades, a variação de caixa, né, gerada das minhas atividades de investimento. Então, eu tenho atividades operacionais, atividades de investimento, eu tenho atividades de financiamento. Então, olha só, vamos repetir. As atividades operacionais dizem respeito à geração de caixa ou consumo de caixa em função da operação do meu negócio. A variação de caixa em função das atividades de investimento são aquelas variações que estão relacionadas com compras de equipamento, por exemplo, que vão impactar numa redução de caixa. Então, se houve um aumento no meu ativo permanente, é porque eu usei caixa para fazer essa aquisição. Então, há um impacto negativo. Eventualmente, se eu vender, né, se eu tiver uma redução dos meus ativos permanentes porque eu vendi alguma coisa, eu vou trazer como um impacto positivo no meu caixa. Finalmente, eu posso também ter variações de caixa por conta de atividade de financiamento. Eu posso contrair um empréstimo junto com um banco, o banco vai me entregar aquele montante de dinheiro e isso tem um impacto positivo no meu caixa. Eu posso amortizar, pagar o principal da minha dívida, e se eu pago o principal, eu tenho uma saída de dinheiro nas atividades de financiamento. Então aqui, ó, eu tive uma redução de 100 nas atividades de financiamento, tá, que vieram de uma redução das instituições financeiras a pagar. Tá. E houve um aumento da dívida de longo prazo de 200. De onde é que eu vou tirar essas informações? Do balanço patrimonial. Houve um aumento de dívidas de longo prazo, da ordem de 200. Esse aumento
da dívida de longo prazo, significa que eu contraí mais dívida de longo prazo. Aqui provavelmente eu paguei dívida de curto prazo, paguei um empréstimo bancário, por exemplo, que estava vencendo, emiti uma debênture para poder até eventualmente pagar esse empréstimo, e para usar parte do dinheiro para pagar, inclusive, as minhas atividades de investimento. Teve saída de caixa para fazer atividade de investimento, então eu captei de forma líquida 100 das minhas atividades de financiamento. Aqui são as minhas atividades de financiamento. Certo? Além disso, eu também tenho, tá? Eu tenho, dentro das atividades de financiamento, os dividendos que eu paguei. Olha só, se eu estou no exercício de 2000x3, tá? Eu paguei dividendo do exercício passado, que eu devia. Quando eu apurei o resultado da firma em 2000x2, eu disse, olha, eu vou pagar um volume de dividendos. Esses dividendos eu estou pagando no exercício de 2000x3. Então, os dividendos devidos em 2000x2 estão sendo desembolsados, estão sendo pagos, eles vão ser desembolsados em 2000x3. Tá? E aí eu vou ter aqui o total das minhas atividades de financiamento. Eu paguei um empréstimo com o banco, emiti uma debênture com 100, paguei os dividendos, minhas atividades líquidas de financiamento deram 20. Então, olha, eu tenho 20 de atividade líquida de financiamento, eu tenho menos 300, certo? E eu tenho das atividades operacionais uma geração de caixa de 780. O resultado líquido, 780 menos 100 dá 680. Desculpa, 780 menos 300 aqui, né? Dá 480 mais o 20 dá 500. E aí o que aconteceu? Meu saldo líquido, certo? O aumento líquido do saldo de caixa e aplicações é da ordem de 500. Bom, veja, com isso a gente cobriu a demonstração de fluxo e, como eu disse para vocês, a ideia é que vocês percebessem que o fluxo do dinheiro impactando o caixa da firma. Vamos agora para um outro exemplo e vamos construir uma projeção. Isso aqui é o que o administrador financeiro, dentro de qualquer empresa, ele vai ser convidado a elaborar com frequência. De maneira frequente, os administradores financeiros eles devem se defrontar com esse tipo de problema. Os gestores vão estar sempre procurando do administrador financeiro respostas às perguntas: o que está projetado para os próximos 3 meses de entradas e saídas que vão impactar o nosso caixa. Então, olha só, nesse exemplo, qual é o meu objetivo? Projetar o segundo trimestre. Se eu quero projetar o segundo trimestre, eu quero projetar os meses de abril, maio e junho. Certo? Quero projetar os meses de abril, maio e junho. E estou passando uma informação de que isso aqui já se materializou. Mês de fevereiro é como se eu estivesse no final de março. Então essa informação eu já tenho. A informação é dada, isso aqui é projetado. Então aqui eu vou projetar. E aqui é dado conhecido. Ou seja, eu conheço o que aconteceu em fevereiro e março e eu quero projetar os meus resultados de abril, maio e junho. Bom, eu sei também o seguinte, que 50% do que eu vendo é pago à vista, 40% do que eu vendo é pago em 30 dias e 10% do que eu vendo eu recebo em 60 dias.
Lembrando que eu estou projetando apenas aqui os recebimentos. Estou projetando apenas os recebimentos. E eu tenho essa informação que 50% do que eu vendo eu recebo à vista. Significa dizer o seguinte, que tudo que eu vendi em fevereiro, se eu vendi 300, em fevereiro mesmo eu recebi 150. 50% de 300 dá 150. Certo? 40% dos 300 que eu vendi em fevereiro, eu só fui receber em março. E 10% do que eu vendi em fevereiro, eu só fui receber em abril. Olha, se eu quero projetar meu fluxo de caixa para abril, maio, junho, eu já sei que eu tenho aqui, ó, de vendas em 60 dias, eu tenho 30 que eu vou receber em abril, de vendas que eu fiz em fevereiro. Certo? Eu tenho 30 a receber em abril de uma venda que eu fiz em fevereiro. Por quê? Porque 10% das vendas de fevereiro são pagas apenas são pagas apenas em 60 dias. Eu vou fazer a mesma coisa para as vendas de março. Então, 50% de março eu já recebi. Ó, 50% de março eu já recebi. Ora, eu tenho para receber em abril, ou seja, 30 dias após março, eu tenho que receber parte dessas vendas aqui, ó, eu vou receber aqui. E que parte é essa? 40%. Então, eu recebo em abril 80 que vieram de março. E desses 200, eu ainda tenho 10% para receber. Que estão aqui, ó. Tenho 10% a receber. Então, ó, repare que o que eu estou fazendo? Dessas vendas aqui, parte eu recebo em março, parte eu recebo em abril e parte eu recebo em maio. Ok? Aí vamos para abril. Agora, das minhas vendas em abril, e agora são vendas projetadas. Essas vendas aqui eu já conhecia. Então esses números aqui, esses números eu tenho certeza que eu devo receber. Imaginando que os clientes vão pagar. Esses números aqui, eu sei que são de vendas que já foram feitas e que eu tenho para receber. Bom, em abril, eu estou projetando que eu vou vender 250, que já é projetado. Ora, eu vou vender 250, mas vai entrar 250 no meu caixa? Não porque 50% só que eu recebo à vista. Então, ó, eu lancei 50% aqui. Então, quem é esse número? Ó, 50% das vendas são à vista. Aí o que acontece? Ó, 250, 40% eu vou receber em maio. Ó, 40% eu recebo em maio. E 10% eu recebo em junho. 10% eu vou receber em junho. Então 50% eu recebo em abril, 40% eu recebo em maio, 10% eu recebo em junho. Bom, e assim sucessivamente para as vendas de maio e para as vendas de junho. Eu projeto quanto que eu vou receber das vendas de maio em maio, quanto eu vou receber das vendas de junho em junho, quanto das vendas
de abril eu vou receber em maio, quantas das vendas de março eu vou receber em maio. Já estão aqui. E eu vou preencher todo o meu a minha tabela. Feita essa, vamos limpar aqui a tela. Feita essa projeção, eu agora posso então, ó, e aqui, por favor, preste atenção, eu vou somar os números da coluna. Evidentemente, esses números aqui eu não vou somar não, eu vou somar que números? Eu vou somar esse de cá, ó. Ó, atenção, esses projetados, somando, eu vou encontrar esse número. Se eu somar aqui, lembrando que aqui, ó, como eu estou projetando, eu ainda posso ter outros recebimentos projetados, ou até desembolsos. Tá? Se você tem aqui, eu vou... aqui no caso é recebimento, né? Eu estou só projetando recebimento, eu tenho a receber ainda 20 de impostos que eu paguei de forma antecipada e vou ter algum tipo de algum tipo de ressarcimento ou qualquer entrada que você tenha de caixa que você projete. Eu posso pegar aqui e lançar na última linha, aqui a gente tem a última linha. Vou somar tudo. E aqui eu vou somar esses números. Okay? Eu não vou somar esses números aqui, senão eu vou ter contagem dobrada. Tem que somar apenas os números que são os números percentuais aplicados em cada volume de venda. O mesmo raciocínio, agora eu vou para as compras. Nesse exercício, aqui na verdade eu vou para os pagamentos projetados. Nesse exercício eu estou assumindo, isso é um exercício apenas, eu estou assumindo que das minhas vendas, 60% são compras. São gastos de custo de produto, por exemplo. Tá? Então eu tenho desembolsos de 60%. Então, olha só, a título de ilustração, fevereiro eu tinha 300 de vendas, estou assumindo que o meu custo é de 60%, eu tive desembolsos de 180 em fevereiro. Certo? Então, quem é 120 é 60% de 200. E aí eu construí aqui o 120. Tá? Então eu tenho que olhar 60% vezes 200, que eu tirei da tabela de vendas. E eu estou assumindo 60%. Que são minhas compras, são em função das vendas. Então, olha só, minhas compras estão aumentando em abril, porque provavelmente minhas vendas aumentaram também em abril. Vamos olhar para lá, ó, abril 250, maio 250, junho 400. Então eu gerei as compras. Dessas compras eu vou usar o mesmo raciocínio. 30% são pagas à vista. Então, ó, 30%, 30%, 30%, 30%. 50% são pagas em 30 dias. Então, ó, 180 é o mesmo raciocínio dos recebimentos. 180 com 50%, eu só vou pagar, ou seja, das minhas compras de fevereiro, eu só pago em março. 80 vezes 20%, eu vou pagar em abril. Ó. Vou pagar em abril. Vou fazer a mesma coisa para as despesas de março. 50% sai aqui, certo? Em 30 dias, 30%, né, à vista, 50% em 30 dias e 20% de 120 dá 24 em 60 dias, ou seja, aqui em 30, aqui em 60 dias.
Vamos limpar a tela. E com isso eu fiz uma projeção das despesas com compras. Além disso, eu tenho despesas administrativas projetadas. E aqui é projeção. É o que o administrador financeiro vai fazer. Olha, quais são as despesas que eu tenho para pagar, salários, amortização de dívida. Olha, ele está prevendo aqui que em junho ele tem uma 25 para amortizar de dívida. É o pagamento de principal da dívida, né? Amortizar a dívida seria pagar o principal da dívida. Juros, desembolsos com juros projetados. Ele está projetando aqui que em maio vai fazer um investimento de 100 e despesas com reforma. Em abril está projetando uma pequena reforma e outras despesas programadas 50. Evidentemente esses números aqui todos vêm de informações da firma, tá? Aqui são informações adicionais que são apresentadas ao administrador financeiro. Então, no planejamento eu tenho que fazer essa projeção. Com isso, eu tenho todos os desembolsos projetados para abril. Os desembolsos projetados para abril. Os desembolsos projetados para maio. E os desembolsos projetados para junho. Ora, nós já vimos as receitas projetadas e os desembolsos projetados. Então eu posso montar um resumão. Recebimentos projetados para abril, maio, junho. Pagamentos projetados para abril, maio, junho. Tá. E aí, qual é o fluxo líquido? 235 menos 222, 13. 265, aqui eu tenho fluxo líquido negativo. Fluxo líquido, vai sair dinheiro. Aqui está entrando dinheiro em caixa, aqui está saindo dinheiro em caixa, aqui está entrando dinheiro em caixa. Qual que é o saldo inicial que eu tinha no banco? 40. Tá? 40 mais o dinheiro que entrou, eu fiquei no final de abril, eu vou fechar abril com 53 em caixa. Esse 53 em caixa é o meu saldo inicial em maio, certo? Eu fechei em abril com 53. Só que aí eu tive um desembolso de projetado, vou ter, aliás, um desembolso projetado de 80. Então, ó, eu estou com um saldo final negativo de 27. E eu venho com esses 27 para cá. 27, eu vou ter uma entrada de dinheiro de 40, e aí eu vou ficar com saldo de 45. Ou seja, nesse exercício eu estou iniciando o saldo com 40 e estou terminando junho com 45 de saldo. Mas é importante notar que mesmo projetando um saldo em junho positivo, tá? Eu começando com 40 e terminando com 45, tendo um incremento de 5 no saldo, eu tenho que notar que em maio eu estou com saldo negativo. Além disso, as empresas normalmente trabalham com políticas de saldo mínimo de caixa. Tá? Então vamos supor que a nossa empresa trabalha com uma política de saldo mínimo de caixa. Então nesse mês, tá, o saldo final foi 53, que é maior do que 20. Então ela está com um saldo acima do saldo mínimo. Então ela tem 33 que ela pode pegar e depositar, fazer uma aplicação com prazo maior. Então ela pode aplicar com prazo maior. Pode pegar esses 33 e aplicar em títulos, ao invés de deixar o dinheiro depositado no banco, por exemplo. Tá? Então ela pode fazer uma aplicação com saldo maior, com prazo maior. Bom, no mês de maio, isso foi o mês de abril. No mês de maio, ela tem um saldo inicial de 53, tem um desembolso de 80 e vai ficar com saldo negativo de 27. Ela está com saldo negativo de 27. Mas a política da firma é de ter um saldo mínimo de 20. A política da empresa é de ter um saldo mínimo de 20. Então, o que vai acontecer?
eu preciso de 27 de dinheiro para cobrir o fato de estar negativo, e eu ainda preciso de mais 20. Ainda preciso de mais 20 para poder garantir minha política de saldo mínimo. Essa política de saldo mínimo normalmente é para que você... existe incerteza associada com os números, eu estou projetando. Então ele mantém uma política de saldo mínimo para poder pagar eventuais contingências que podem acontecer. Tá? Então o que acontece? Ele vai no banco e ele tem uma necessidade de financiamento de 47 e vai tomar dinheiro de curto prazo de 47. 47. Isso é o que ele está projetando para maio. Que ele vai ter que ir num banco pedir dinheiro em maio com essa projeção. Tá? E pedir dinheiro de curto prazo. Nosso planejamento aqui está sempre sendo de curto prazo. E aí, o que acontece? Eu vou chegar agora, essa é a minha necessidade de financiamento. Certo? E vamos supor que, como é curto prazo, eu estou tomando dinheiro, eu estou pagando no curto. Tá? Estou tomando dinheiro em maio, tenho que pagar ainda em junho, porque esse dinheiro é só para ficar cobrindo caixa. Se eu fizer isso. Lembrando, isso é planejamento aqui. Essas projeções, isso aqui é projeção, não é realizado. Bom, em junho, o que vai acontecer? Eu estou com sobra de... Eu estou com um saldo inicial de menos 27, projetado. Tenho um fluxo de 72 entrando. Eu vou terminar junho com saldo a aplicar de 25. Eu posso aplicar dinheiro. Certo? Então essa é a nossa projeção. Bom, se você colocar tudo isso numa planilha, você pode fazer exercícios de análise de sensibilidade. Ora, o que aconteceria se você tivesse 10% a mais nas vendas? Certo? 10% a mais nas vendas, eu faria essa aqui é a projeção de referência, é a que a gente acabou de fazer. Tá? Que a gente acabou de fazer. Só voltando aqui, ó, vocês podem olhar 33, 47 e 25, né? 33, 47 e 25. Essa que nós fizemos está aqui em cima. Se eu tiver um aumento das vendas, né, essa aqui então é a minha projeção de referência, aqui é a minha projeção na análise de sensibilidade que eu estou fazendo. Se eu jogar 10% a mais nas vendas, aqui eu vou ter os meus impactos nos recebimentos, vou ter os meus impactos nos pagamentos e vou ver o que aconteceria aqui. Tá? Então, 10% a mais nas vendas está me trazendo um impacto no caixa. E você vai dizer, pô, mas por que está prejudicando aqui o caixa? Porque lembre que a política de prazos de pagamentos e recebimentos não é a mesma. Os prazos que você paga são os mesmos prazos que você recebe. Tá? Então isso é muito importante, você fazer essa projeção, porque eventualmente um aumento das vendas num determinado mês não significa um aumento de fluxo de caixa, porque alguns desembolsos podem estar sendo amarrados para pagamento imediato, tá? E os meus recebimentos, eu tenho um descasamento. É como se eu dissesse para vocês o seguinte: meu prazo médio de contas a receber é maior que o meu prazo médio de contas a pagar. E isso aí, esse descasamento pode fazer com que eventualmente um aumento nas vendas faça com que eu tenha no curto prazo um impacto ruim no caixa. Isso é importante ter em mente. Ok? Então o trabalho é esse, o trabalho de planejamento de curto prazo é você entender as contas que você programar bem seus pagamentos e recebimentos, fazer essas projeções para você poder analisar eventuais
necessidades de dinheiro. Lembrando que muitas firmas às vezes têm saúde econômica, mas por um mau planejamento das suas atividades de caixa, ela pode ter problemas de liquidez. Então você tem que planejar direitinho o caixa da empresa para evitar que você tenha problema de liquidez. Então uma forma de resolver eventuais problemas de liquidez é você manter, por exemplo, mais dinheiro no seu saldo de caixa. Então, teria que operar com um saldo de caixa um pouco maior. O que significa? Capital de giro. Significa que você vai dimensionar seu capital de giro em função da observação dos fluxos de entrada e saída de dinheiro na sua empresa. Bom, pessoal, é isso. A gente termina a nossa aula de fluxo de caixa e planejamento financeiro e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço.